7 horas mais 12 minutinhos. Vamos para a nossa primeira entrevista de hoje com a doutora Maria Augusta Aliperti. Ela é otorrinolaringologista aqui de Campinas, é especialista em rinoplastia e rinomodelação, com foco nos benefícios da rinoplastia no inverno. Ela já está aqui conosco. Muito bom dia aqui para a doutora Maria Augusta, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, tudo bem? Eu que agradeço aí pelo convite para falar aí um pouquinho aí do que eu amo fazer, então obrigada aí pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. E bom dia a todos os ouvintes também. Muito bom dia. Para a gente começar a entrevista aqui, eu quero agradecer mais uma vez sua presença aqui conosco, doutora. E sabemos que a rinoplastia é muito legal, é um processo muito bom. Agora, eu não sei, eu estava até conversando com o Guilherme aqui, por que o inverno é considerado o melhor período do ano para realizar uma rinoplastia? Como é isso? A gente vê, né? A gente tem duas coisas que eu acho que nessa época do ano acabam juntando, que é o inverno e tem as férias, né? De julho junto, né? Mas então eu vejo que muito paciente, apesar de ter as férias em dezembro, janeiro, sempre fala, mas o frio foi vindo. E realmente tem sim um fundamento, né? Principalmente nariz, que é muito vascularizado, né? A gente tem realmente uma mucosa que é fácil sangrar, né? Tanto que todo mundo tem uma história aí de algum momento na vida ter tido um sangramentozinho nasal, principalmente no calor. Criança é muito comum, né? Fez mais calor, correu, andou. Porque a gente tem uma vasodilatação dos vasos quando tá muito quente e acaba sangrando mais. Então, no inverno, o que a gente percebe é que o paciente acaba tendo uma coisa é menos inchaço, né? Ele incha menos, acaba sangrando menos, então eu percebo que tem menos complicação em relação a essa questão. Hoje em dia menos, porque a gente tem, hoje tem muita tecnologia para controlar sangramento dentro da cirurgia, que antigamente não tinham. A gente tem câmera, olha por dentro, cauteriza vasinho, mas mesmo assim, essa questão do inchaço, né, ajuda muito. E eu vejo que tem a questão também dos eventos sociais do inverno, né? Então, a questão da viagem para praia, pegar piscina, clube. A gente tem sol, né, no inverno. Aqui no Brasil isso não muda muito, que o nosso sol, né? Mas mesmo assim, é uma incidência, a gente tem é menor, assim, a gente percebe, né, que você consegue ficar, às vezes, num lugar de sombra e já não tá quente, né? Se você não tiver exatamente na exposição ao sol. Então, essa questão também dos tipos de evento, que não são, a maioria dos lugares não estão extremamente quentes, né? E não tem tantos convites para praia, né? Porque a gente pede após a praia durante 30 dias. Então, são férias que a pessoa não fica limitada, como em janeiro, que é muito comum, né? Dezembro e janeiro as pessoas irem para o clube, para praia, para piscina, né? Então, isso também é uma coisa que ajuda bastante, essa escolha aí no inverno. Então, acaba sendo assim por uma série de razões, né? Mas também o clima frio, ele ajuda, né, no pós-cirurgia, como a senhora mencionou, e o calor pode aumentar o inchaço e os riscos de complicações, é isso, né? E quais são essas complicações mais comuns que podem acontecer no calor e que no inverno acabam sendo menos recorrentes? Como eu falei, acho que o principal é o sangramento. Então, o sangramento nasal no pós-operatório, que a gente pede até um certo repouso, evitar calor por isso. A gente tem um tipo de sangramento que às vezes acontece na mucosa ali, né, do septo, que é quando a gente mexe na rinoceptoplastia, que é o hematoma, né? Então, sangra ali, ele é mais comum, né, esse hematoma no verão também. Em relação ao inchaço da face, né, que os pacientes às vezes reclamam um pouquinho desse edema, né, que o rosto fica inchadinho, né, aqui na região, apesar de ser no nariz, na região das bochechas, e isso também é bem mais frequente aí no verão, tanto que a gente usa muito gelo, né, no pós-operatório, porque o frio ajuda a conter esse edema e esse inchaço. Então, acho que as principais complicações relacionadas ao calor, quando a pessoa vai num lugar quente, num pós-operatório, é sangramento e esse hematoma e inchaço. E a rinoplastia, ela não é só uma questão estética. Não é claro, muita gente faz por estética, tem um desvio do septo grande, dá aquele calombo no nariz. Eu mesmo tenho aqui um pouquinho. Mas ela também tem uma função de melhora de saúde também, né, doutora? Não é só uma questão estética, né? Você pode descrever o que essa cirurgia, a rinoplastia,
pode melhorar na vida da pessoa, na saúde da pessoa, além da questão estética? Exato, então a gente, até porque a minha formação é otorrino primeiro, né, depois eu fiz como se fosse uma pós pra gente, né, a gente chama de fellow, mas assim, é depois da residência, né, em otorrino, eu fiz em cirurgia da face, com foco em rinoplastia, então a gente até chama, a gente fala que é a rinoceptoplastia, né, é muito difícil a gente separar hoje a cirurgia nasal estética da funcional. Antigamente eram separadas, né? A pessoa falava, não, eu só vou fazer estética. Mas a gente, quando muda o formato do nariz, se a gente mudar de uma forma errada, a gente pode prejudicar a respiração nasal, pode obstruir. E quando a gente, pelo contrário, a gente modifica de uma forma equilibrada, estruturada, às vezes a gente até melhora, né? A gente, na maioria das vezes, melhora. Tem um desvio do septo, né? Então ele já tem uma questão funcional. E quando vai fazer a cirurgia rinoplastia, às vezes tem uma ponta muito caída, ou às vezes as asas nasais são muito estreitas, com envelhecimento também acontece esse enfraquecimento, que a gente chama de válvula, né? Então, quando a gente estrutura, levanta a ponta nasal, melhora, né, a força dessas cartilagens, a gente acaba melhorando também o fluxo aí de ar, né? Então, a gente melhora a estética. Então, hoje em dia é muito difícil a gente ir para uma cirurgia que o paciente quer uma coisa que se a gente vê que pode prejudicar a respiração, isso é muito conversado. Às vezes um nariz extremamente fino, né? Aí já é mais difícil. Então, como você falou, às vezes um osso só ali no dorso do nariz seria mais estético, mas é muito difícil fazer só isso na cirurgia, né? A gente acaba fazendo o septo junto, a ponta nasal, né? E o problema da obstrução nasal que a gente vê, principalmente já na infância a gente não faz rinoplastia, mas assim, o respirador oral, ele acaba tendo uma série no dia a dia, né, alguns prejuízos, como respira muito pela boca, essa época do ano que tá muito seca, né, então sente ressecamento, a garganta acaba doendo mais faringite, à noite, né, pode ter apneia do sono, então roncos, né, deita, o nariz está muito entupido, acaba fazendo a apneia, que é aquela pausa, né, respiratória durante a noite, que a maior causa é obstrutiva mesmo do nariz entupido. E algumas pausas, né, tem o exame para identificar, né, que é a polissonografia, mas se você fica fazendo muito durante a noite, às vezes cai a saturação quando você está dormindo, o seu corpo vai te acordar, não existe assim, a pessoa não vai, né, uma pessoa jovem, saudável não vai morrer dormindo, vamos dizer, mas ela fica num sono mais superficial, fica acordando, aí de dia ela tem uma série de prejuízos também por uma noite mal dormida. Na hora do exercício físico, né, lógico que a gente abre a boca, né, num momento que o exercício demanda muito, de alta performance. Mas ali, se o nariz também tiver muito desempenho nas atividades físicas, então a gente vê que o nariz muito congestionado, muito entupido, ele realmente diminui a qualidade de vida aí, né, do paciente. Isso é muito complicado mesmo, né? E quanto tempo, em média, doutora, dura aí o pós-operatório até o paciente retomar aí suas atividades habituais, né? Quais os cuidados, e em quanto tempo, em média, dura aí esses cuidados curativos e tudo mais? Quando a gente faz a cirurgia, né? A cirurgia é feita, sai no mesmo dia do hospital, né? E já sai com curativo externo. E tem uns pontinhos, dentro tem um curativo que não é aquele tampão antigo que tirava de gás, mas tem uma plaquinha dentro do nariz para segurar o inchaço. E isso eu deixo por 7 dias, né? Então, esses primeiros 7 dias é o que eu falo assim, o ideal, independente do trabalho que a pessoa, né, da atividade ocupacional do paciente, eu falo, esse é o ideal tirar para ficar em casa mesmo tranquilo. Então, esses 7 dias eu acho que são importantes, um repouso mais rigoroso, né? Não é deitado, nada, mas ficar em casa. 7 dias depois, vai no consultório, eu tiro todos os curativos, depois vai ficar mais simples, só de micropore. E essa segunda semana, ela é mais tranquila, mas depende muito da ocupação. Por exemplo, se a pessoa tiver um trabalho que é mais em computador, ou escritório, home office, não depender de atividade física, já dá até para voltar. Agora, se a pessoa, a ocupação dela, ela tiver que andar muito em lugares quentes, ou ela ir para lá, ou atividade física, né, vamos dizer, um personal, um atleta, alguma coisa, aí esperar mais os 14 dias, né, eu digo, para voltar um pouco a circular. Então, por isso que eu sempre pergunto da ocupação, né, depende muito. Estudante, a maioria consegue, para uma escola, uma faculdade, voltar com 7 dias, só com o curativo, evitando lugares quentes, né.
Aí, 14 dias já não usa mais nada de dia. A gente continua gelo, lavagem nasal. Mas a atividade física como musculação, eu sempre peço para voltar em 30 dias, né? Assim como eu falei, viagem de avião, 30 dias. Então, se o trabalho da pessoa depende de viagem de avião, né? Por exemplo, eu já operei piloto de avião, né? Eles acabam pegando as férias aí. E então, viagem de avião, 30 dias. Com o sol, 30 dias, praia, né? E esporte de contato e com bola, que é um que eu tenho um pouco mais de receio, então eu falo que se o paciente puder segurar até 2 meses, que são 60 dias, porque por mais que o nariz esteja ali já cicatrizado, às vezes se for com uma bola, uma bolada ou, né, um esbarrão, que não quebraria o nariz, né, o que quebraria o nariz que não operou vai quebrar, né, qualquer nariz, mas um esbarrão ou uma bolada que não quebraria o nariz que não está operado ali, está consolidando ali o osso, tudo cicatrizando, então tem um risco maior aí 2 meses, se o esporte for esse, né? Fazer mais a parte física, com 30 dias, e voltar com 2 meses. Muito bom. Agora, doutora, uma dúvida aqui. É mais fácil fazer rinoplastia quem tem o nariz pequeno ou quem tem o nariz maior, assim, mais avantajado? Qual que é o mais fácil de modelar? Essa pergunta é bem interessante, porque assim, a gente fica olhando aquele nariz grandão, né, e às vezes acha que esse nariz é mais difícil. Na verdade, o diminuir o nariz, abaixar, quando o dorso é muito grande, né, ele é até mais fácil, porque significa que a pessoa tem muita cartilagem, né, então a gente faz estruturado e a gente tira a cartilagem do próprio septo para fazer essa estruturação. Então, quando um paciente tem um nariz alto, a gente consegue, quando ele é muito baixo, e a gente precisa esticar e levantar uma rino de aumento, né, que a gente fala hoje, seja por questão estética, afinar mesmo ponta, ou realmente o nariz é muito achatado, né, vamos dizer, um nariz de boxeador, né, que alguém sofreu um trauma, é aquele nariz que fica realmente, não tem quase ponta nem dorso, é um nariz que a gente precisa aumentar, e geralmente o paciente não vai ter material suficiente só de septo, então a gente usa todos esses enxertos que são de materiais externos, assim, que se usou, tentaram há um tempo atrás, como placas, no nariz não vai bem, o nariz faz muita rejeição. Então a gente usa na própria costela do paciente, a cartilagem, né, uma partezinha cartilaginosa da costela, né, que não vai fazer falta, mas é mais um local de incisão, que nariz não dói nada, a cirurgia. A costela tem que tomar alguns medicamentos para dor, né, então são os mesmos cuidados em relação ao repouso. Mas aí a gente usa essa cartilagem da costela para fazer esse aumento, né? Esticar o nariz, a nossa fonte aí de cartilagem, vamos dizer, mais segura hoje para não dar rejeição, e não quer dizer que seja simples, fácil, não estou banalizando, mas ela realmente hoje é o que mais ajuda, né, o cirurgião. Ou um paciente que já fez uma cirurgia prévia, não tem mais material, ou um paciente que precisa aumentar aí o nariz. Por isso que a cirurgia de aumento, ela acaba sendo um pouco mais complexa, devido a esse outro sítio cirúrgico, né, que a gente tem um outro local aí de retirada de cartilagem. Guilherme, eu conheço algumas pessoas que têm nariz pequeno, mas que tem nariz grande é bem maior. Geralmente aquele calombo aqui no meio do nariz, né? Uhum. Eu tenho um pouquinho de a gente tem as descendências, né? Então a gente fala que o Brasil, acho que saiu um estudo relacionado ao nosso genoma, e não de nariz só, né? A gente tem uma mistura muito grande, realmente é um dos países, acho que tem mais diversificação. E o nariz, ele reflete muito nisso. A gente tem países que, você vai na Turquia, que eles fazem muito nariz, né? Hoje virou um polo turístico até de implante capilar e nariz, né? Mas eles são muito bons, né, em rino de redução, porque lá tem muito. Você já vai para a Ásia, né, Coreia, eles têm muita técnica de rino de aumento, porque são narizes baixos. O Brasil, a gente trabalha com os 2 tipos de paciente, né? Porque a gente tem aqui muito descendente de italiano, que tem nariz alto, né? Então a gente tem isso muito. Você já vai para o sul do país, os narizes são bem altos, né? Pele fina. E se você já sobe mais para o Nordeste, né? Ou descendente de índio, negro, a gente já tem o dorso mais baixo, pele mais espessa. Então a gente tem realmente uma mistura aqui, a gente no consultório vê. É mais comum gente que. Aqui eu vejo no meu consultório, estado de São Paulo, é mais comum pessoas querendo diminuir. Mas a gente tem também tem uma parcela da população grande, assim, com pele mais espessa, que às vezes quer aumentar também, afinar, então precisa esticar essa pele. Não sabia que isso acontecia, que tinha gente querendo aumentar o nariz, né? Mas assim, não é só uma lenda, não é só uma lenda popular, não é só uma percepção.
Mas eu sempre tive isso, que quem é italiano, descendente de italiano, que é o meu caso, ou também de árabe, geralmente tem o nariz mais avantajado, né? Isso é uma verdade, então. Não, é uma verdade. A gente chama de nariz caucasiano, né? Que geralmente a genética é para um dorso mais alto mesmo, né? O osso, ele é mais alto, cresce mais, e a septo mais alto, então isso realmente a gente fala que hoje a gente não fica tanto, mas quando a gente vai estudar, a gente fala que tem os tipos de nariz. É o nariz asiático, o nariz negroide, o nariz caucasiano. Então tem, e isso influencia sim na região, né, no país e no tipo de nariz. Eu falo, lógico, a gente é muito miscigenado, né, então tem aí hoje uma pessoa com o nariz bem comprido, alto, mas às vezes uma pele mais grossa, uma pessoa com o nariz pequenininho, baixinho, uma pele mais fina, porque mistura. Mas no geral, os descendentes aí que vêm, Itália, dos árabes, né, árabe tem, de qualquer país árabe, eles têm nariz muito alto, tanto quando a gente até vai operar uma pessoa que tem, às vezes, culturalmente, famílias muito tradicionais, às vezes quer diminuir um pouco, às vezes eles têm até medo de diminuir muito para não descaracterizar, né, não tirar, assim, quer diminuir, mas não perder essa identidade também, porque acaba sendo uma identidade um pouco aí também de cultural mesmo, de descendência, né. E hoje o que mais lhe procura, doutora Maria Augusta? Homens ou mulheres para fazer aí o seu? Porque a gente sabe que vem uma crescente aí de homens se tratando, de homens fazendo aí implante capilar, fazendo tratamento estético, né? Tá crescendo esse número de homens ou ainda é mulheres que mais procura? Não, tem crescido muito a procura, né, de homens. Isso aí é uma coisa que já tem uns 2 anos que eu falo, eu tenho muita indicação, porque eu tenho realmente, como eu falei, eu vim da otorrino, eu tenho colegas, né, que acabam atendendo, eu vejo que o homem, ele chega sempre por uma questão funcional, primeiro, e aí depois ele acaba questionando, às vezes tem aquele nariz muito alto, e fala, daria para sempre com certo medo, aí a gente mostra resultados masculinos, que assim, você não precisa deixar o nariz feminino, mas dá para deixar ele mais harmônico, mas hoje, um consultório é ainda um pouco mais mulher, mas, por exemplo, eu sei que em janeiro, que é um mês que tem muita procura, foi quase meio a meio, né, eu tive muito paciente masculino, né, e que eu acho que hoje os homens estão se cuidando mais, a própria questão, o cabelo, eles vêm pela queixa funcional, mas aí estão vendo que estão desmistificando também, não é mais aquele resultado que precisa deixar o nariz feminino, né? Eu falo que tem muito nariz que eu opero, às vezes tem um nariz muito grande, ele continua um nariz grande, masculino, mas assim, sem precisar ser aquele, né, que às vezes o paciente até brinca, né, na adolescência sempre, né, ele pode continuar o nariz reto, não precisa ter pontinha empinada, não é isso que a gente faz, né, na cirurgia. E eu acho que como os resultados atuais têm mostrado isso, que não vai estigmatizar, aí eles estão, acho que os pacientes até do sexo masculino estão tendo mais coragem, né? Outro dia mesmo eu recebi um paciente que foi, até por redes sociais, tudo, ele falou que ele sempre quis, mas tinha medo, tá? Aí vendo resultados atuais de homem, ele falou assim, eu vi que, né, é péssimo para respirar, tem desvio, mas tomou essa coragem de fazer junto a parte estética aí, né? E homem eu acho que tem na adolescência, procuram menos, eu tenho, os homens que eu tenho são mais velhos, né, geralmente, ou de 40 para assim, por questão funcional. Porque eu vejo que adolescente ainda tem uma questão um pouco de vergonha, né? Os adolescentes que eu recebi, quando a gente faz a simulação, né? Aí fica, mas é meus amigos, né? O homem ainda tem essa coisa de né? Quando um mexe com a estética, fica, né, enchendo o saco do outro, tem uma questão ainda, que quando vai ficando mais velho, isso, hoje em dia já mudou. Mas o homem tem menos, assim, não quer mostrar que fez, não quer mostrar antes e depois, realmente é mais assim low profile, nesse sentido, quer fazer, percebe, mas tem uma certa vergonha de assumir essa mudança estética, né? Mas a procura é cada vez maior, isso aí é nítido assim no consultório, tem bastante mesmo. Muito bom. Doutora, para a gente estar chegando aqui ao final da entrevista, tem muitas outras coisas para a gente falar, mas a gente já deixa o convite aqui para uma próxima entrevista para a gente falar muito sobre isso, que é um assunto que dá uma pauta enorme, né? Para quem está considerando aí fazer uma cirurgia de rinoplastia, além de procurar a doutora Maria Augusta, né? Quais os critérios essenciais na hora de escolher aí
como fazer, tomar essa decisão aí com segurança, doutora? Também muito importante isso. Hoje tem que tomar muito, muito cuidado, porque até acho que hoje não tem como fugir disso, todo mundo tem rede social, todo médico, todo profissional. Mas quando entrar, a gente não tem que se pautar muito por número de seguidores, ou até por resultados apresentados ali, tem que tomar um pouquinho de cuidado, que hoje a tecnologia você pode, né, falsificar qualquer imagem, enfim. Checar a formação do profissional, rinoplastia, cirurgia, atualmente é realmente só com formação médica, né? Mesmo especialização, não só. Então, dá uma pesquisa. Se você entrar no Google, você tem o CRM do seu médico e você tem o RQE, que hoje é um registro não só do registro médico, é de especialização. Então, você consegue achar se o médico tem. Essa pesquisa ela é aberta do CRM, quando você jogar o nome lá, jogar meu nome, jogar o nome do médico que você achou lá. Porque muita gente coloca doutor, doutora, mas às vezes não tem informação, assim, não é. Um cuidado muito importante com termos, né? O pessoal às vezes usa rinomodelação definitiva para não entrar em questões jurídicas, mas isso é cirurgia, tá? Foi uma forma que alguns profissionais não médicos arrumaram de fazer procedimento. Ele é uma rinoplastia, mas ele é fechada, mas é cirurgia, e é feita muitas vezes em consultório. Aí essa é a minha principal preocupação, a dica que eu dou para os pacientes cirurgia, gente, se for uma retirada de pinta, pequenos procedimentos são feitos em consultório, mas uma rinoplastia que você fica 3, 4 horas em cirurgia, se você for fazer funcional, não é aplicação de ácido hialurônico no nariz, não é isso. Mas uma cirurgia que vai ter corte, vai diminuir osso, vai ter fratura, isso é em centro cirúrgico. Porque no centro cirúrgico você tem um ambiente estéril, ele é limpo toda hora, tem um monte de protocolo, material, antibiótico, né? Tem um anestesista que faz antibiótico EV. Então, realmente, olhar ali o profissional, perguntar onde vai ser feito, se né? Então, pesquisem antes, não é pelo preço, pelo número de seguidor, pela foto lá do Instagram. Hoje tudo é aberto, essas pesquisas, e realmente tem que tomar cuidado, porque hoje tá um pouco terra de ninguém, tudo, né? Eu falo que a gente vê gente construindo prédio que não é engenheiro, a gente vê tudo, né, hoje. Então tem que realmente dar uma pesquisada quando for ver aí e ver se tem essa especialização também em rinoplastia, mesmo sendo médico. Que às vezes é médico, mas não tem experiência, tem que ver realmente a formação. Muito bom, hein? Todos os cuidados aí, e com certeza a doutora Maria Augusta é aí uma especialista. Doutora, como as pessoas fazem para poder lhe encontrar? Onde é o consultório, ou rede social? Como as pessoas podem entrar em contato com a senhora para poder transformar a sua vida? Claro, eu tenho a página no Instagram, que é o doutora Guta Aliperti, né? Descendente italiano também, né? Então, Aliperti com TI no final. Eu, né, atuo em Campinas, meu consultório é ali no Cambuí, no módulo Cambuí. Então, mas no link lá do Instagram tem, né? Se entrar lá, cai direto no WhatsApp, então dá para conversar lá com a minha secretária aí, pra gente realmente marcar consulta, tirar dúvidas, pedir exames, né? E ver aí se realmente, às vezes, é indicado, né? Até porque a gente tem que ser bem sincero com o paciente, às vezes, ver se o que a gente consegue melhorar, o que tá, né, dentro aí das expectativas do paciente para ajudar. Só repetindo o seu Instagram, por favor, doutora. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui acho que não tem um chatzinho. É o doutora, DRA, ponto, Guta, Guta, ali mesmo, Aliperti. Tem, isso. Este aqui, ó. Isso, esse mesmo. Olha, é bem parente do Guilherme, que é o Guilherme Pierangeli. Então, eu falo que os italianos, a gente aqui, né, interior de São Paulo, né, eu sou do interior de São Paulo, é muito, né, a gente tem uma italianada também. Muito bem, olha só, o Instagram, gente, é doutora.Guta.Aliperti, tem 2 As aí, tá? Vai lá, o Instagram é verificado, com certeza você vai mudar de vida e aí ter uma nova perspectiva das coisas. Doutora Maria Augusta, muito obrigado por estar aqui com a gente, doutora Guta, né, aqui com a gente, dando aí uma aula de rinoplastia, e agora eu sei por que é melhor fazer rinoplastia durante o inverno. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, e quando precisarem tirar qualquer dúvida, estou à disposição. Pode ter certeza que vamos lhe chamar mais uma vez para tirar mais dúvidas aqui pra gente, hein, Guilherme?
Sem dúvida. Muito obrigado pela entrevista, doutora. Boa quinta-feira para você. Obrigada para vocês também. Tchau, tchau. Vamos falar de esporte agora, Guilherme? Vamos lá, Maurício Camargo chegando. Bom dia, Maurício. Cadê o Maurício? Tá aqui, tô achando ele.